A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando os amados de pé, quero convidar você que tem a sua Bíblia. Vamos abrir aí em Mateus capítulo 24. Como foi a semana de vocês? Foi bem? Aleluia. A minha semana foi maravilhosa. O Senhor esteve comigo nas minhas idas e nas minhas voltas. Estamos aqui para ser grato a Deus, a bondade, a grande misericórdia ao nosso favor. Eu quero que os irmãos acompanhem essa leitura comigo, do versículo 36. É o sermão da montanha, do monte ali, né? O sermão continua, exortação à vigilância. E diz assim o versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que aqui vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Pode tomar os seus assentos. Seja glorificado o nome do nosso Senhor. Irmãos, dentro dessa palavra, quero frisar alguns textos que foram lidos aqui, e o Estevão deu a abertura, lendo lá em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo que ele leu diz: cedo venho, eis que cedo venho, né? Algumas Bíblias, eis que presto venho. É Jesus falando isso, e esta palavra no qual nós lemos aqui, foi Jesus deixando esta palavra para os seus discípulos, e ela tem servido até os dias de hoje para nós, como igrejas do Senhor. E hoje, irmãos, estamos vivendo num tempos muito difíceis para você pregar a palavra de Deus, para você conquistar uma alma, para que ela aceite a Jesus como seu Salvador, que os tempos são difíceis mesmo. Eu acredito que naquela época da igreja primitiva, eles sofriam uma grande pressão, uma perseguição, mas eles não se calaram diante as perseguições, as investidas do diabo para que eles calassem suas bocas. Eles perseveraram e esse evangelho chegou até a nossa geração. Nós, às vezes, infelizmente, quero ser sincero com vocês, porque quando a gente liga a televisão, no sábado passa muitos programas evangelísticos, né? Programas evangélicos, em algumas emissoras da televisão, e no decorrer de semana tem alguns canais que têm programas evangélicos. E, irmãos, infelizmente, são poucos os programas evangélicos que eu consigo parar para ouvir a palavra de Deus. Porque nós estamos... Tem acontecido uma transformação grande nas grandes igrejas, né? Porque as grandes igrejas começaram pequenas, com um conceito de fé, um conceito de desejo no coração dos seus líderes que iniciaram um trabalho, com um grande desejo de conquistar verdadeiramente almas para o reino do Senhor. Mas no passar do tempo, as igrejas foram crescendo, se tornando ricas, né? E isso perverteu o coração de muitos líderes
de igrejas, de grandes igrejas, igrejas que têm emissoras de televisão, e se você liga em alguns canais, eu pessoalmente, olha, eu me enoja de ver o evangelho que estão pregando por aí. É somente uma barganha, né? Que você vem para Cristo, você tem que ser rico. No conceito deles, eles não estão preocupados com uma alma ser salva. Eles estão preocupados em conquistar mais um número, um membro, para por intermédio daquele membro aumentar as suas rendas de dízimos e as igrejas se enriquecerem cada vez mais. Se pregam somente bens materiais, riquezas terrenas. Tudo isso é ruim para nós? Não é ruim para nós. Não quer dizer, irmãos, que nós temos que deixar os nossos sonhos, morrer os nossos sonhos, os nossos projetos. De forma alguma, nós temos que lutar para uma melhora, dar condição melhor para a nossa família. Se você estuda, você é jovem, você é adolescente, o que nós aconselhamos, o que Cristo quer é que você persevere nos seus estudos. Conquiste aí, a cada ano que se passa, uma graduação melhor na escola, para que você esteja preparado para conquistar uma universidade, uma faculdade, você se formar, você se tornar responsável, você se tornar uma pessoa independente, porque seja homem, seja mulher, você vai ter que manter uma responsabilidade. Você vai ter que manter a própria responsabilidade de manter você próprio, né? Construir a sua casa, investir em um carro. É pecado ter isso? Não, irmãos, não é pecado. Eu fico feliz quando alguém vem aqui na frente, traz a chave de um veículo ou a chave de uma casa para que nós venhamos orar, a igreja esteja orando, para que aquilo que Deus fez com que ele conquistasse, seja uma bênção na vida dele. Mas o que nós não podemos inverter é os valores. Nós como igreja constituída por Cristo aqui na terra, nós temos que entender que a nossa visão não pode ser somente em coisas terrenas, em ter, né? Ter. Porque aqui Jesus Cristo diz aqui para os seus discípulos, que em outras passagens, ele diz que o meu reino não é deste mundo, e daqui eu não sou. A oração de Jesus ali no Evangelho de João, ele diz assim: Pai, eu não rogo somente por esses, quer dizer, para os discípulos que estavam vivendo naquele tempo aqui na terra com o Senhor. Eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim, hão de crer que tu me enviastes. Pai, e aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Irmãos, Jesus Cristo não veio prometer uma vida eterna nesta terra, não. Qual foi o final da vida de Jesus Cristo? Ele não teve final de vida, mas como homem, ele viveu, evangelizou o seu evangelho, deixou o seu evangelho, morreu, ressuscitou, foi testemunhas, várias pessoas, todos os seus discípulos, foi testemunha que Jesus Cristo, depois de morto, ele ressuscitou, ele esteve entre eles, ele se apresentou dentro de uma reunião ali, estava com as portas fechadas, Jesus Cristo de uma forma surpreendente se apareceu ali no meio deles, falou com eles. Aqueles dois discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús ali, eles tiveram a presença de Jesus, e eles perceberam que era Jesus que estava ressuscitado. E mais de 500 pessoas foram testemunhas de quando ele foi e voltou para os céus. Ele subiu para os céus novamente. Eles estavam ali parados vendo Jesus subir. Jesus foi falando, deixando as últimas instruções para os seus discípulos. E ele começou a se elevar, subir, e começou a sumir dentro das nuvens. E os discípulos ali, a Bíblia testifica, quase 500 pessoas que estavam ali, vendo aquilo ali. E depois aparece um anjo e fala: varões galileus, que vocês estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele subir, ele vai voltar.
E esta mensagem de que Jesus vai voltar, irmãos, é poucos que pregam. É poucas igrejas que pregam. Se você liga nos canais de televisão que mostram esses programas evangélicos, são poucos que prega verdadeiro evangelho de Jesus, né? Infelizmente, muitos têm se corrompido por causa do dinheiro. E nós temos que estar vigilantes para este momento, né? Esse momento. Enquanto nós estivermos aqui, eu não sei qual será, quando será o momento, esse momento glorioso para a igreja, né? Que Cristo fala, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí ele faz uma comparação nos dias que nós estamos vivendo, da mesma forma que foi nos tempos de Noé, que quando Deus falou com Noé, falou para ele preparar aquela arca, né, aquela grande arca, Deus passou para Noé as metragens, como ele deveria ser construído. Deus passou para ele o projeto com as suas medidas, altura, largura, e Noé obedeceu rigorosamente o projeto que Deus determinou para ele. E ele estava empenhado, porque Deus falou para ele que haveria de destruir todo ser vivente sobre a terra. Mas eu acredito que no desejo do coração de Noé, enquanto eles estavam construindo, quando ele com a sua família, os seus filhos, construindo cada parte daquela arca, ele tinha oportunidade de avisar para as pessoas, para os moradores daquela época, para os seus vizinhos, talvez para os seus parentes: olha, vai haver um grande dilúvio, né? O Senhor, vai haver um grande dilúvio, vai destruir todo ser vivo que tiver na terra, e isto é isso que eu estou construindo, essa grande embarcação vai ser para a nossa salvação. Eu acredito que o mesmo desejo que nós temos de ver almas rendidas aos pés do Senhor, ver almas libertas do pecado, da escravidão, das drogas, do crime, ver tantos jovens que estão se perdendo, o mesmo desejo que nós temos, ele tinha também, ardia no seu coração de ver os seus parentes salvos também. E eu acredito que quantos houvesse naquela época que crescem na pregação de Noé, irmãos, haveria lugar naquela arca. Haveria lugar naquela arca para eles. Mas não foi diferente dos dias de hoje. Não foi diferente. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós temos que trabalhar, temos que lutar. Enquanto nós estivermos aqui, vamos lutar para o melhor. Se empenhe para você ser um ótimo profissional, um excelente profissional na área em que você gosta, na área em que você vai exercer na sua vida. Seja um excelente profissional. Se tiver planos de crescer, comprar fazenda, olha, quem tem condição de comprar, gente, faça isso, não é pecado. Você só não pode deixar as riquezas do mundo corromper o seu coração. Porque diz na palavra de Deus que aonde está a riqueza do homem, ele está com o seu coração preso ali. Então nós poderemos correr o risco de pervertermos também, desacreditarmos que Jesus Cristo virá. Porque há quem diga que tudo isso aqui, ninguém mais tem certeza se tudo isso aqui que a Bíblia diz é verdade. Porque podem se dizer, tem uma palavra que diz lá, segundo Pedro, compartilhem comigo, quero compartilhar com os irmãos também. Segundo Pedro, esta palavra, que confirma esta palavra no qual nós lemos aqui de Mateus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 13, diz assim: amados, escrevo agora esta segunda carta em ambas as quais desperto com a exortação do vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras primeiramente que foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor, o Salvador, mediante vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Pedro está descrevendo como seria nos tempos que estamos vivendo. Pessoas desacreditando. Quanto tempo meu bisavô, os meus avós já falavam que Jesus Cristo ia vir. E eu já estou com 53 anos. E eu poderia também pensar da mesma forma, será que vai vir mesmo? Será que vai vir mesmo? Mas irmãos, está aqui uma palavra que não foi feita por homem, por vontade humana. Foi inspirada pelo Espírito Santo que falou no coração dos profetas. E ela foi escrita segundo o coração de Deus. Nós seremos bem-aventurados se nós estivermos vigilantes. Nós não deixarmos o nosso coração se corromper ou desacreditar que Jesus Cristo virá verdadeiramente, né? Nós não podemos deixar. E continuando aqui essa leitura de Pedro aqui, sabendo primeiramente que os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, e que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Pedro fazendo a mesma situação, a mesma citação de Jesus Cristo lá no texto de Mateus, relembrando que a terra verdadeiramente, diz que no princípio as águas que cobria, né, toda a terra, e quando entrou a luz do Criador na terra, ele começou a separar as coisas, construiu esse planeta maravilhoso que nós temos, que nós conhecemos. Se não temos a oportunidade de visitar nos lugares maravilhosos aí, que quem tem grandes posses financeiras vai ver, nós pela televisão vimos, irmãos, temos a oportunidade de ver, irmãos, que maravilha que é o planeta Terra. Deus fez as coisas no seu devido lugar, com perfeição. Uma coisa que é maravilhosa quando você tem a oportunidade de descer uma serra, e você olha de lá de cima da serra, você tem aquela vista do mar lá no horizonte, né? Você vê as montanhas, você está no meio daquela serra, né, onde tem muitas árvores, plantações de várias formas falando, e você fica diante da natureza, saboreando aquela vista maravilhosa que é a criação de Deus. Então, Pedro está fazendo a mesma citação que Jesus fez ali a respeito do dilúvio. O versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Versículo 10 aqui: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então eu tenho esperança, acredito nesta palavra de todo o meu coração.
Tenho que trabalhar enquanto estou vivendo aqui, mas eu não posso ter apego com as coisas materiais. Eu não posso deixar que a minha adoração venha se corromper, porque eu estou conquistando bens materiais, seja dinheiro, seja uma grande quantia em dinheiro, lá na minha conta no banco, que não tenho quantia nenhuma. Olhei o saldo da minha conta hoje, R$ 9,50. Agora a Valquíria deve de ter lá alguns milhões, não, Valquíria? Menos, eu estou mais rico que você. Mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O ter muito, irmãos, o ter muito ou ter pouco, para Deus não está importando, não. Saiba adquirir, seja pouco, seja muito, mas não deixe que nada venha te tirar da presença do Senhor. E essa palavra de Pedro, irmãos, confirma o que Jesus disse ali, né, sobre este assunto que estamos tratando hoje com a igreja. Não vamos deixar que as coisas, a iniquidade do mundo venha corromper o nosso coração, a nossa fé, né? A nossa fé, porque as igrejas, irmãos, elas não cabem mais membros, são igrejas enormes, tem vários cultos por dia, mas será que todas as pessoas ali estão vivendo cegas, sem ter o verdadeiro conhecimento de que Deus, que Jesus Cristo virá, Ele está às portas, e isso acontecerá de uma forma súbita, porque Pedro relata aqui que a vinda dele será como um ladrão, e Jesus Cristo disse lá que, fez um exemplo, se o dono da casa, o chefe de família, soubesse que a sua casa seria assaltada, ele se armaria, se prepararia para defender o seu bem, o seu patrimônio, para defender a sua família. Esses dias eu tive a minha moto roubada no portão da minha casa, na porta da minha casa. E é uma situação tão constrangedora, você conquistar um bem e você ver voar assim, indo embora assim, você não poder fazer nada. É uma situação muito desagradável. Mas, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não tenho um coração de moto, não. Isso não fez eu perder a minha confiança no Senhor. Não. Quem sabe isso aconteceu foi para mim se humilhar mais perante o Senhor. Quem sabe eu não estou orando como eu deveria orar, buscando a presença do Senhor. E o Senhor faz isso para me acordar, Timóteo. Você tem que buscar mais a minha presença. Você tem que buscar mais a minha presença, porque nós temos tantas promessas que o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso libertador, é aquele que nos livra das mãos dos homens malfeitores, né? Mas, irmãos, nós não estamos livres por sermos cristãos, por fazermos parte do povo, do povo de Deus. Nós não estamos livres disso, não, né? Os discípulos todos foram perseguidos, menos João, né, que não foi martirizado. João morreu de idade avançada. Mas todos os discípulos, apóstolos, foram martirizados, decapitados. João Batista foi o primeiro da lista, teve a sua cabeça decapitada, levada como um troféu, para entregar ali ao gosto de uma mulher, né, que vivia de forma ilícita com Herodes ali. E Estevão foi o segundo discípulo martirizado. Estava ali, irmãos, diante da multidão apedrejando, mas ele com amor puro no seu coração. Senhor, não lhes impute esse pecado, né? Então, irmãos, todos foram martirizados, acreditando que um dia o Messias voltaria. Eles viram o Messias voltar? Não. Mas eles tiveram um encontro com o Senhor de uma forma diferente, né? Mas nós estamos vivendo nesse tempo, que a qualquer hora o Senhor pode, a trombeta do Senhor, dos anjos, pode soar, e Ele chamar a sua igreja para arrebatar, tirar a sua igreja da terra. Tem uma passagem que o Jailton leu aqui, de Timóteo, em Timóteo, que diz assim, segundo Timóteo, né? Eu tinha marcado aqui, mas eu acabei tirando. Olha aqui, irmãos, que experiência maravilhosa para nós aqui, quer ver? Ele leu apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, aconselhando Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência,
perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou, de todas me livrou. A minha moto foi levada, mas eu estou com vida. Isso é o bem maior que eu posso dizer. Eu estou com vida. E quantos que têm os seus bens tirados e perdem as suas vidas, né? E o Senhor ainda teve misericórdia desse homem feio aqui, né? Esse gordinho, careca aqui. E falou, não, vou deixar ele um pouquinho mais aqui. Vou deixar ele um pouquinho mais. Mas para mim, irmãos, para mim, isso é um momento, é uma prova que nós passamos. Nenhum de nós, qual de vocês pode avaliar a sua vida espiritual? Eu estou pronto para subir para o Senhor. Se a trombeta do Senhor soar agora, pronto, eu já estou pronto. Minhas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. Quem de vocês tem essa certeza? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Você tem certeza que a sua vida está sendo íntegra dentro da vontade do Senhor? Você não comete mentiras, você não adultera, você não faz uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, que é o que mais se tem. Todo lugar que nós vamos, irmãos, como que o ser humano é fofoqueiro. Eu sou um motorista que deixei a profissão, mas eu vivo envolvido com os motoristas ali. Timóteo aperta um parafuso, Timóteo faz solda aqui, eu e o Neemias ali. Mas irmãos, ô bando de homem fofoqueiro. É um falando mal, é um entregando, caguetando um colega. Um colega recentemente estava parado num posto de gasolina, abastecendo na estrada o veículo, e ele parou na bomba e foi tomar um café enquanto abastecia o veículo. Quando ele voltou, a frente do caminhão dele toda afundada, um veículo deu uma ré, pá, e acabou com o veículo, com a frente dele. O patrão não acredita, crê que ele bateu de outra forma, não acredita que foi a versão, mas ele é um cristão, ele fala, não, perante Deus, ele falou para o nosso patrão, seu Messias, perante Deus, eu estou falando isso daí, foi desse jeito que aconteceu. Mas eles não acreditam. E, irmãos, e isso gera uma fofoca no meio do povo. Que cara mentiroso, ele bateu, está querendo se safar disso daí. Mas é um bando de fofoqueiros, acusadores, e eu acredito que isso tem em todos os lugares. E se nós não se cuidarmos, isso pega nós, isso me pega. Eu vou me ver envolvido, confirmando uma fofoca com alguém. Você viu? A Valquíria tem tanto na conta ali, ela tem R$3 e não deu um para o mendigo que estava pedindo esmola ali. É mesmo, né? Pão dura, né? Então, irmãos, e nós, estou falando num sentido de brincadeira, irmãos, mas é verdade isso. É verdade isso. Nós podemos não estarmos preparados para esse momento glorioso que é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra aqui, Paulo está escrevendo a Timóteo aqui, essa palavra que o nosso irmão Jailton leu, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. O Senhor livrou ele de todas, mas em outras cartas ele escreve os açoites que ele sofreu por amor de Jesus. Sofri 3 ou 2 quarentenas de chicotadas. 5 quarentenas. Menos uma. Porque o governo de Roma era hipócrita, né? Eles, cada vez que Paulo era preso, era levado num lugar de tortura ali, ele sofria 40 chicotadas. Mas 39, não. Veja bem. Concluir aqui. No conceito romano é 40 chicotadas. Mas caso eles perdessem a conta, então desse uma mais para não dar uma chicotada a mais, injusta, tiravam uma, então era 39. 40 chicotadas menos uma. Então ele sofreu 5 vezes, irmãos, esse açoite. Mas aqui ele está dizendo que de todas o Senhor o livrou, mas em outros momentos ele escreve os sofrimentos, os naufrágios que ele teve, né? As prisões, os sofrimentos, as necessidades que ele teve, mas em todas, irmãos, ele foi um vitorioso, porque ele não negou o nome do Senhor.
Ele não negou o nome do Senhor. Paulo, eu acredito que quando ele estava no momento do seu martírio ali, ele estava aguardando: o Senhor virá. O Senhor virá. A minha salvação. Combati o bom combate. Ele escreve para Timóteo: Timóteo, eu combati, estou sendo oferecido com estou oferecido com libação, em sacrifício, né? Pois o tempo da minha partida está próximo, né? Mas eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Irmãos, avalie a sua vida. Como que você é? Não quero dizer um crente na igreja, não. Mas a sua conduta com Deus, a sua vida pessoal com Deus, como que é? É mentira, é cheio de mentiras, de máscaras perante o Senhor. O Senhor sabe verdadeiramente quem são aqueles que servem ao Senhor de verdade. Não compete a mim julgar ninguém, a nós julgar uns aos outros, não. Você vai dar conta de você. Sandra vai dar conta dela, ela não vai responder pelo Renato. No dia que ela estiver perante o Senhor, eu não vou responder pela Noemi, ela nem mesmo ela por mim. Os meus filhos, cada um deles, vão responder por cada um deles. O Malaquias vai responder por ele, o Simeão vai responder por ele. Você vai responder por você, Priscila. A Simone, o Sérgio, cada um de vocês vão responder por vocês. Então, irmãos, e a palavra do Senhor é esta: eis que cedo venho. Quem sabe a vinda do Senhor? Eu acredito que o Senhor está próximo à vinda dEle. No Salmos tem um Salmo 66:10 diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste como tu afinastes, nos provastes, como nos afinastes, como se afina a prata. Está se referindo à prata. Mas por que nós temos lutas? Passamos dificuldades. Temos esses reveses. É um carro roubado. É uma moto que foi levada. O meu pai o dinheiro da aposentadoria dele, chegando em casa aqui em cima, foi assaltado. Foi abordado por uns elementos que seguiram ele desde o banco e levaram o dinheiro dele. Irmãos, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, passar esses reveses na nossa vida. Mas tudo isso, sabe por que Deus permite isso? Para Ele provar. Nós somos provados em todas essas coisas. Nas menores coisas, irmãos, nós somos provados. Quando tiver um grupinho de gente fofoqueira, você vai ser provado. E quem vai avaliar se você passou na prova ou não? Não é o pastor Estevão, não é o pastor Vitor, muito menos o Timóteo, mas o próprio Deus. Aquela mesmo episódio que aconteceu na vida de Jó, do inimigo lá, cirandar a vida de Jó, e querer falar para Deus que ele só te serve porque ele é bem sucedido, para ele não falta nada, ele tem tudo do bom do melhor, é rico, né? Então eu acredito que da mesma forma, irmãos, o Senhor permite que nós venhamos passar essas diferenças, essas reveses, essas dificuldades na nossa vida, porque você está sendo provado. Eu estou sendo provado todo instante perante o Senhor. E nesse momento, irmãos, no momento que a trombeta soar e a igreja do Senhor estiver pronta para subir, irmãos, muitos que estão dentro da igreja que não vão. A realidade da palavra de Deus é isso, irmãos. Quem dera, todos aqui estivessem prontos para subir. Eu já estou pronto, Senhor, eu já estou pronto para subir. Sabe por que nós não queremos morrer? Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer ser o primeiro da lista, o próximo. Ninguém quer ser o próximo. Meu pai sempre fala isso aqui. É uma fila, mas ninguém quer ser o próximo, ninguém sabe quem é o próximo. Por que nós não queremos morrer? Porque talvez, irmãos, nós não nos sentimos preparados. Eu vi essa semana a foto de um outro pastor iraniano que foi executado para falar a palavra de Deus. Talvez vocês tenham até visto, né? Alguém viu essa imagem lá no Facebook aí? É um pastor iraniano, né? Ele foi também executado. Aparece ele na igreja pregando. Depois tem uma foto já dele algemado, né, amarrado, sendo conduzido lá para o lugar do enforcamento.
aparece uma outra fotografia dele com a corda no pescoço, e ele dando tchau para alguém assim, com a mão amarrada assim, ó, fazendo assim. Irmãos, que expressão de felicidade no semblante desse pastor iraniano, né? E isso, irmãos, é isso que o Senhor quer ver. É uma pessoa que está pronta. Paulo, quando ele escreve, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, ele tinha convicção da salvação dele. Nada ia interferir dele contemplar a face do Salvador Jesus Cristo. E nada pode interferir. Esta convicção eu tenho que ter. Esta alegria de viver, essa alegria se tiver que morrer de uma forma súbita. Nós temos que viver alegres, irmãos. Porque essa esperança de salvação, essa esperança de vida eterna, tem que estar enxertado na minha alma, no meu coração. Eu passo o que passar, mas se eu não presenciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, como a igreja descreve, mas eu vou morrer e vou ter a mesma certeza da minha salvação, né? Então, talvez muitos não querem ser o próximo da lista, talvez porque não têm a certeza da salvação. E eu tenho que estar preparados, eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparado. Não pode deixar as diferenças, os problemas, as questões. Eu sempre friso isso aqui, irmãos, porque eu já passei um grande dilema com questão de perdão. E eu sempre friso isso porque para mim era uma coisa difícil perdoar. Mas eu sempre friso isso. Lute, irmãos, para perdoar a quem você tem diferença. Lute para liberar o perdão. Enquanto você tiver um fôlego de vida, Senhor, me ajuda, me dá força para que eu libere o perdão. Para aquela pessoa, para aquele parente, para aquela pessoa que me feriu no meu trabalho, para o meu chefe lá que me humilhou. Lute para isso, porque a nossa salvação não podemos jogar ela no lixo. Que quem morreu para te conquistar essa salvação foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então vamos viver a nossa vida. Por que a palavra de Deus nos compara como soldados? Soldado está pronto a qualquer instante para o combate. Um soldado tem que estar pronto. E na hora que soa lá o chamado, quem tem que se apresentar em alguma missão, ele tem que estar pronto, não pode faltar nada. Tem que estar vestido com as suas vestimentas, né? Naquela época que era mais arcaico, não tinha armas de fogo, o soldado tinha que estar pronto com o seu capacete, né? Com o seu capacete, a espada, né? A couraça que protegia ele no combate. As guerras eram um combate físico, vencia o que tinha mais agilidade, o que tinha mais força. Hoje não, hoje as forças armadas têm que estar preparadas. De uma hora súbita aí estoura um rumor de guerra. Estoura um rumor de guerra, as forças armadas, o exército tem que estar de prontidão. E nós temos que somos comparados também como soldados do Cristo. Lutar, irmãos, porque soldados tem que estar envolvido em luta, em combate, em guerra. Mas não lutar contra as pessoas, lutar contra o inimigo espiritual, que usa as pessoas fracas para que elas nos afrontem, que elas nos firam, e nós venhamos perder a nossa visão do nosso alvo. Mas nós temos que ser esse soldado, irmãos. Esse soldado, não tirar os olhos, qualquer coisa que surgir negativa contra a sua vida, saiba que é uma luta espiritual que você está enfrentando, vai enfrentar, mas Cristo está pronto para te dar vitória. Porque Ele quer que no momento que Ele vir, você esteja pronto e preparado para subir. Eu quero isso para mim, desejo isso para cada um dos meus irmãos. Tem uma palavra de Malaquias também que diz assim, já estou encerrando aqui, palavra de Malaquias que fala assim, capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? É uma pergunta. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? É uma pergunta. É uma pergunta. Tem um salmo que diz assim, Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem entrará no teu santo monte? Aí o mesmo salmista responde, o Espírito Santo fala no coração, aquele que é limpo de mão
puro de coração. Oh, irmãos, é isso que o Senhor quer ver, essa pureza em você, essa pureza em cada um de nós. Ele quer ver isso em cada um de nós. E é isso que nos vai fazer ver a face do Mestre. Se, irmãos, se não for desse jeito, irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo dentro da casa de Deus. Se não for desse jeito, todo o nosso tempo de vida, os meus 53 anos dentro da casa do Senhor, vou jogar pelo lixo a minha salvação, eu vou morrer enganando a mim mesmo, porque eu deixei amargura, deixei coisas sujarem as minhas vestes, pecado contaminar as minhas vestes. Mas eu tenho que fazer um concerto a todo instante com o Senhor, a todo instante, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu creio, é o que a palavra de Deus diz. Estejamos prontos, de prontidão aí. Não deixe o seu coração se perverter. Diz uma palavra aqui também que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas que o seu amor não esfrie, meu querido. Que o amor dos que Cristo implantou no meu coração não venha se esfriar. Nos corações de cada um dos meus amados, não venham se esfriar. Mas permaneçam com convicção que vocês foram chamados para herdar uma salvação eterna com o Senhor. Que Deus abençoe suas vidas. Que Deus abençoe a conta da Valquíria. Que esses R$3 se multipliquem em 3 milhões. Olha, estou falando de todo o meu coração. Que os meus R$9 se multipliquem aí também. Em alguns cruzeiros a mais, né? E mesmo que não se multiplicar, não vai ser motivo de nós abater. Não. As coisas que nós perdemos, nós vamos batalhar para conquistar novamente, porque o Senhor é conosco. Igreja, nós somos fortes. Nós somos fortes. Nós não sabemos, irmãos, avaliar o poder que tem a nosso favor. No mesmo tempo que existe um mundo espiritual que luta para nos destruir, existe a força divina do Senhor pronta para te proteger, para te fazer você crescer, fazer você alavancar aí os ânimos e se colocar na condição de vencedor na pessoa bendita de Jesus. Mas depende de mim, depende de você. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Amém.